2h29. Tarde especial. Entrevista. Você sabia que muitas vezes a vontade de comer é uma fome falsa? É o famoso beliscar. Está atrelado ao seu estado emocional. Sabia disso? Com certeza, nesse período de isolamento, a gente já está vendo aqui, por enquanto, na minha pesquisa, a gente deu aqui 60% das pessoas estão comendo mais, 40% está comendo menos, mas tem gente que está mal fazendo a feira aí, a comida já está se acabando, né? Na linha nós estamos com ela, nossa nutricionista Edileide Freitas. Muito boa tarde, doutora Edileide. Bem-vinda ao Tarde Especial de hoje. Boa tarde, Ivanildo. Parabéns pelo seu programa. Obrigado. E agradeço sempre a oportunidade da universidade sair do seu campus e ir para a comunidade para dizer alguma coisa que a universidade pesquisou ou alguma opinião formada pelo professor pesquisador. E isso é uma ponte que a gente precisa também, não é são vocês só que precisam. Verdade. A gente precisa para chegar até lá, inclusive porque o aluno tá parado, né? Para ele despertar também, tanto o aluno da universidade como as pessoas das suas comunidades. Quem quer ouvir o rádio vai ter as informações. Ô doutora, é verdade ou é mito que muitas vezes a gente sente fome, mas não é fome, é só agonia mesmo? Olha, fome é uma palavra muito profunda. Se você for na profundeza da palavra, fome no Brasil não deve ser colocado, porque o Brasil não tem fome, o Brasil tem falta de distribuição de renda. Que comida tem? O país que exporta alimentos não pode ser considerado um país que tem fome. Então, nós somos exportadores dos melhores alimentos, como proteínas de origem animal, carne e frango. Somos exportadores até de mel. Somos exportadores de grão, que é o que mata a fome do mundo. Então, a gente não vai falar de fome, a gente vai falar de vontade de comer. Olha aí. Porque a fome pode até existir numa comunidade que eu não conheço e agora pela falta de recursos. Aí o que me faz fortalecer a minha afirmativa de que nós não temos no país fome, nós temos má distribuição de renda. Se o cara lá não tem dinheiro para comprar, esse é um problema nosso, é um problema do país. E não é o problema, não é que a terra não está dando o alimento que o povo precisa. Aí na Bíblia, que vocês são voltados para a religião católica, que fala muito disso, a terra tem que dar o pão. E se tira da terra aquilo que precisa para se alimentar. Para o sustento. E que na filosofia não deve se desperdiçar. Essa é outra palavra que tem que ser ligada à pregação da Igreja Católica. Não desperdiçar faz parte de tirar da terra aquilo que for necessário para seu consumo. O Papa Francisco tem até a carta que é Nossa Casa Comum, onde ele vai falar sobre esse cuidado com a terra, cuidado com tudo isso. Então, com base nessa reflexão especial e magnífica que a senhora trouxe aqui, então vamos lá, vamos corrigir e dizer assim, quando a gente sente essa vontade de comer, fora da hora, né? Isso tem a ver mais sobre essa realidade de ansiedade. A ansiedade pode influenciar de fato nisso? A ansiedade pode confundir com a informação do esvaziamento do estômago. Isso que a gente chama de fome, mas não é fome, é a vontade de comer. Então o estômago se esvazia sim. Então depois que você tem um intervalo de mais de 4 horas de se alimentar, que se alimentou, você vai ter uma sensação de esvaziamento gástrico. Aí você tem aquela sensação que para nós nutricionistas, essa sensação tem que existir. Porque isso você está informando para o seu organismo que ele está precisando de alguma coisa. Se você for entupindo o organismo antes dele dar o aviso, vai entrar comida pelo lado errado. Entendi. Alguma coisa vai ser aproveitada de maneira incorreta. Então, isso é informação. Eu digo, a gente compara a um carro que já está encharcado de combustível. E você vai, acelera mais, ele encharca. Daqui a pouco ele está colocando gasolina por onde não deve e fica até uma coisa perigosa. Verdade. Assim que a gente tem que raciocinar. Então ninguém deve comer mais do que seu organismo pede. A sensação de fome, que o povo diz, a sensação de esvaziamento gástrico, a sensação de que você tem um aviso assim, oba,
eu tenho um aviso de fome. Esse aviso tem que vir. E quando a pessoa está em leito de hospital, que é o que mais se fala agora, o primeiro sinal de que a pessoa está melhorando é chegar esse aviso do estômago. Que fera. Eu estou com fome. Quando o paciente diz eu estou com fome, os nutricionistas soltam fogos lá dentro da algo de fato para se comemorar, né, doutora? Exatamente. É a sensação de que você está bem, seu organismo está funcionando e você está pedindo alguma coisa. E a fome tem relação com a sua escolha. Aquela fome que você sente, a sua escolha. Você está com fome de quê? Essa música parece que não diz nada, mas diz alguma coisa. Você está com fome de quê? Então você tem fome de fruta, você tem fome de doce, você tem fome, hoje eu quero comer feijão. Seu organismo está precisando de algum carboidrato que está ali dentro. Dizem, hoje eu não tolero feijão. Então isso é uma sensação que você deve sentir e deve se respeitar a informação do organismo. A informação então, veio, o que é que você queria comer? Agora, a quantidade você determina de acordo com até sua educação nutricional. Então, você faz sua educação nutricional. Tem tanta coisa para a gente ensinar no Brasil, porque o Brasil, tendo muita coisa, aí o povo come tudo demais, porque tem muito milho, tem muito trigo, o Brasil tem muita soja e o povo exagera na quantidade que é para comer. Então, isso é o que a gente tem que pensar racionalmente, que você tem que preparar aquilo que você consome e você tem que consumir aquilo que o seu organismo precisa. Isso se chama educação nutricional. E isso tem que vir na escola primária, para as crianças dizer, não, eu não estou com fome, não vou comer. E não o pai ficar obrigando, você tem que comer mais, você tem que comer mais, e botando na boca da criança como que ela não tenha, no organismo dela não fala. E o organismo fala. E tem até outro problema, né, doutora? Nesse período de isolamento social, as crianças estão em casa. Eu tenho 2, por exemplo, e a gente vê, se não regular também, ter os horários, tudo direitinho, a criança toda hora vai dizer que está com fome e que quer comer alguma coisa. E que não é bem assim, na verdade ela não está. Ela está, de certo modo, ociosa e quer ocupar-se com alguma coisa. Eu estou certo nessa afirmação ou posso estar enganado? Olha, acho que em tese você está certo. Só que, neste momento, às vezes a criança está querendo se divertir ou pode estar relacionado com a hora da merenda da escola. E daí aproveita, esse momento é oportuno para aproveitar e construir uma alimentação para a criança. Então então vamos fazer a salada. Aí vamos fazer a salada, aquilo vai resolvendo aquela vontade de estar em contato com o alimento naquela hora. Eu estou vendo que a pandemia tem muita coisa ruim, mas esse confinamento tem uma coisa que vai fazer com que você veja exatamente o que é que sua criança está comendo. Se ela não sai. Verdade. Se você não vê a merenda escolar e você está em casa e você coordena, começa pelas compras. Você exclui das suas compras aquelas guloseimas que você acha que não vai fazer a nutrição da criança. Então ele já vai desacostumando. Tivemos um tempo de exercício muito bom, já são 2 meses que a gente está exercitando o comer certo. Verdade. Então a criança só deve ter acesso ao que lhe convém. E daí é o contrassenso da história. O que você mais tem que gastar o tempo é buscar vegetais. Mas eles são vegetais de frutas, só que eles são perecíveis. E exigem mais tempo, mais idas ao supermercado, o que não é o recomendado. E inclusive, então, doutora, conflito. Aproveitando inclusive essa sua dica, é uma das coisas que a gente tem notado. Alguns vegetais, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente indica, e o próprio governo indica, que uma pessoa só da casa saia para fazer essas compras, e eu tenho sido essa pessoa na minha casa. E tenho notado que a parte de vegetais tem faltado em alguns supermercados, né? Ou pelo menos eles têm comprado pouca quantidade e no instante acaba, justamente por esse fato de ser perecível e se estragar logo, né, doutora? E também por as pessoas estarem orientadas. Tem muitas matérias que saem aí pela mídia, mais, né? Informando que troca os alimentos calóricos por os alimentos que têm vitaminas.
Então, isso daí, procure dar para as crianças alimentos coloridos, que seja cenoura, que seja abóbora, isso daí, e realmente a qualidade também dos vegetais, vamos dar uma ressalva aí, que tem relação também com a época chuvosa. Quando chove, as nossas folhagens e outros, a praga pode acontecer no tomate, isso todo ano acontece. Então, isso, a qualidade também, a época do confinamento está coincidindo com a época de chuva. Quando começa a chover no cinturão verde da cidade, que nosso cinturão verde está aqui na Tuba, Vitória de Santo Antão, por aqui, que é onde produz nossos folhosos, isso daí é uma informação que você tem, porque você tem chuva, a qualidade baixa, e quanto mais água tem a folha que ela absorveu, mais perecível ela fica. Essa é a relação. Muito bom. Olha, porque elas ficam molhadas. Eu tenho uma dica para dar para vocês, era isso maravilhosa. Que eu ia perguntar, por favor. Quem mora em casa... Cloro. Está ouvindo? Estou ouvindo. Quem mora em casa tem a oportunidade de cultivar uma horta com as crianças. É maravilhoso, as crianças se divertem, é uma coisa mais linda. Bota em qualquer coisa, você faz uma trempe de tijolo, um quadrado de tijolo de qualquer jeito, bota uma terrinha lá e bota semente de alguma coisa, ou bota o próprio pedaço de alguma verdura que ele vai ver crescer, vai ver nascer o pezinho de feijão, aí depois você come aquele broto de feijão. Então, são exercícios que eles vão saber que aquilo vem de algum lugar e é feito de alguma forma. Já aprendem essa parte. Então já vou lhe dizer que eu estou fazendo o dever de casa direitinho. Eu peguei duas bandejas de... Essas bandejas de pintar casa, né? Que a gente passa o rolo na bandeja. Furamos ela, eu e as crianças, nós furamos, colocamos terra, compramos semente de couve, né? De couve-folha. E também de coentro, e fizemos 2 hortas. Pronto, tá magnífico. Todos eles estão comendo. A gente não está comendo ainda não, porque vai fazer um mês ainda, fazer eu acho que uns 20 dias. Não deixe perder uma folha de coentro, viu? Aquilo que planta tem que aproveitar tudo. E outra coisa, você não sabe que o coentro tem uma quantidade de antioxidantes que é uma coisa maravilhosa. Olha que beleza. Existem muitas receitas para recuperar a doente colocando coentro. Por exemplo, você fazer aquilo que chama cabeça de galo, que é um pirão de ovo, e bota muito coentro. Esse coentro é uma coisa muito importante para compor esse conjunto aí de proteína, que é ovo, um pouco de farinha de mandioca, coentro, de pimenta, essas coisas que dão gosto, e aromatizantes e saborizantes. Que beleza. E daí você faz e recupera uma pessoa, principalmente nessas doenças. Na dúvida da gripe, vai logo tratando, porque se o vírus encontrar um organismo forte, os sintomas serão mais atenuados, são mais leves. Olha, doutora, a conversa com a senhora é sempre muito boa, a gente fica aqui se mordendo, porque tem tanta coisa para perguntar e ao mesmo tempo é muito gostoso lhe ouvir, mas eu queria também perguntar para a senhora, tem algum alimento, meu povo está cobrando aqui de mim, Ivanildo, eu tenho ansiedade, tem algum alimento que possa ajudar a equilibrar ou reduzir a ansiedade? A senhora indicaria algum tipo de alimento, doutora, ou tudo que a senhora já disse, já faz e já contribui para isso? Tem sim. É o seguinte, você comer algum alimento que não seja muito calórico e que vá resolver essa sensação de saciedade. Eu digo muito maçã. Maçã. Ter maçã em casa é a história, tá? Eu estou ansiosa, eu estou agoniada. Coma maçã, se acalme, que isso aí. Outra coisa, toma água. Água. Né? Água. Beber água, aí você completa o estômago com água e lhe dá o intervalo que você precisa. E olhar para a balança, para não deixar, não dar desculpa para o coronavírus para estar engordando. É verdade. Porque quanto mais gordo, mais problemas teremos dentro de uma UTI. É verdade. Uma coisa também aqui, um ouvinte está perguntando, doutor, olha, eu enchi aqui a minha casa de doce, biscoito recheado, olha, nessa quarentena eu já não aguentava mais. É correto comer doce e biscoito recheado? Até eu e as crianças estamos se virando nos lanches. Eita, olha, aí eu vou lhe dizer que se eu desejasse isso, que você tivesse, entregasse tudo para os inimigos. Porque desses aí não pode entrar nessa época. Primeiro, não há exercícios
físico para gastar. Vixe, Maria. E as pessoas comem e ficam sentadas. Então, tem que associar isso ao exercício, mas nenhum atleta precisa comer muito doce. Ele come carboidrato de outra forma, mas não na forma tão simples do açúcar, que será absorvido de uma forma que pode aumentar suas taxas de glicose no sangue, e que isso, se tem pai e filho na história, o pai está caminhando para ter uma diabetes adquirida. Olha, a Aparecida de Rio Doce está dizendo: ei, Tivanildo, e agora? Eu estou ouvindo o programa e preparando uma panela de brigadeiro. O que é que eu faço? Manda para cá. Se for um brigadeiro para cada pessoa, tá ótimo. Agora, se você for comer a panela de brigadeiro de colher, botar na perna e assistir televisão, pode dizer que eu lhe mando já os meus pêsames para a família. Ô, doutora, a gente precisa voltar a conversar com a senhora. A linguagem, como eu sempre digo, é muito boa e os nossos ouvintes se sentem muito à vontade, mas o tempo é cruel, ele já vai tirando de nós essa liberdade, vamos dizer assim. Mas eu gostaria que a senhora, nas suas considerações finais, também desse uma mensagem, seja como nutricionista, seja como pessoa que a senhora é, para todos aqueles que estão nos ouvindo agora e estão, de certo modo, obrigados a ficar em casa pela circunstância. Eu nem falo aqui em decretos e nem de coisas, mas as circunstâncias nos obrigam para a gente poder ter uma vida, ou pelo menos uma possibilidade de vida sem cair nessa Covid. Qual a mensagem que a senhora deixaria, doutora? Olha, primeira coisa, manter-se saudável. Não fazer nada que você acha que isso vai lhe adoecer. O ficar em casa já diminui as infecções. Verdade. Então, até as crianças estão ficando mais saudáveis porque não se expõem a determinadas coisas. Eu tenho um conselho sempre a dar, que é o uso de probiótico diário para aumentar sua imunidade. O que seria o probiótico diário? Os probióticos são lactobacilos vivos, certo, que eles podem vir de um produto lácteo ou eles podem vir em cápsula. Eu sempre recomendo já em cápsula, para eu ter a segurança de que as pessoas consumirem a quantidade de probiótico que é suficiente. É o seguinte, não tenha receio de dizer marca, doutora, fique à vontade. Não tenha receio de dizer marcas, fique à vontade, caso a senhora queira. Então eu faço numa farmácia, tem vários, na farmácia tem um chamado 20 bi, okay, isso mesmo, 20 bi de bilhões, 20 bilhões, tem isso na farmácia. Tem outro que é lactofós, também tem isso, mas isso tudo é caro. Eu faço na farmácia de manipulação, prescrevo na farmácia de manipulação, uso hoje, depois de fazer num e outro e ver o mais barato, e também para aconselhar para os alunos, eu faço na Farmaface. Mas qualquer uma farmácia de manipulação pode fazer, é só comparar os preços. E você pede que faça um pool de lactobacilos. Na Farmaface ele tem minha fórmula. Ele pode seguir minha fórmula. É o seguinte, eu comprei já essa semana, foi R$150 por 90 cápsulas. Nossa. Que dá para 3 pessoas por um mês. Que na verdade é R$50 por mês, né? Para cada pessoa, são 30 cápsulas por mês. Toma uma cápsula dessa, o que é que acontece com isso aí? Você ingerindo esses lactobacilos, eles vão brigar com os micro-organismos que são indesejáveis, que entram em você. Então você vai ficar sempre uma pessoa saudável. E esses micro-organismos são capazes de produzir vitaminas a partir daquilo que você ingere. Perfeito. E como eles usam aquilo que você ingere, reduz a formação de colesterol, a formação de açúcar. Então é preventivo para tudo. Isso não é novo. Isso vem de mais de 1000 anos. Isso, a origem pode ser o Cáucaso, na Rússia, pode ser a Grécia, a Índia, ninguém sabe direito de onde veio isso. Mas são os primeiros fermentados de leite que apareceram no mundo, que é coisa assim que deve estar até na Bíblia, que eu não sei. Porque tá o pão é um fermentado. Fermento, é verdade. O pão é o fermento natural, né? Que agora está voltando, chamado pão fermento caseiro. Então é esse conselho que eu dou. E outra coisa é acreditar. Eu sou microbiologista também. Eu sou uma nutricionista que pesquisa em microbiologia. Então acreditar que a máscara é fundamental. Às vezes, lavar a mão, botar a máscara, não precisa mais nada. Pode saltar o povo na rua de máscara e de mão lavada e com boas práticas de higiene, você vai ter um resultado satisfatório.
Muito bom. Isso é uma coisa boa. Agora, é usar máscara, saber usar, respeitar a máscara, ter mais de uma na bolsa. Eu faço máscaras para doar. Muito Já bom. foi mais de 100 pessoas conhecidas, quero máscara. E eu fico fazendo nos meus intervalos de tempo. Eu digo que minhas são máscaras de piquim. Piquim de tempo aqui, piquim de tempo ali, vou fazendo uma máscara. Isso mesmo. Mas isso é uma coisa boa. Acreditar que tapar o nariz, você nem contamina, nem se contaminará, e acreditar que a higiene na casa, no corpo, nas mãos, é fundamental para que a gente vá viver mais. Muito bom. Muito obrigado, doutor, e até a próxima. A gente conta com a senhora em outras vezes, viu? Um abraço para todos os ouvintes. Eu conversei com a nutricionista Edileide Freitas aqui no nosso Tarde Especial.